Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Vamos direto para o assunto. Guerrinha, o que está acontecendo com o futebol do Rio Grande do Sul? Perderam o rumo, os dois. E eles estão numa situação muito complicada na tabela e muito provavelmente vai complicar ainda mais, principalmente para o Inter. Que o Inter hoje não está sendo assim tão execrado, porque o Grêmio é responsável pela pior campanha no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter não está diferente, não. O Inter é assustador. O Grêmio nós vamos ter uma base do que vai acontecer na base da conversa, não é na base do treino, não. A chegada do Filipão, e tu escreveu muito bem, eu tenho a mesma opinião, não vai deixar o Grêmio pior, porque o Grêmio não pode ser pior do que está sendo. O Grêmio está tomando gol com 15 segundos. Sabe o que é isso? 15 segundos. Puxa vida, era uma defesa que todo mundo dizia, olha, é uma das melhores da América. Não, ela vaza por cima, ela vaza por baixo. O problema é vestiário, o problema é jogador. Ninguém mais sabe onde é que está o problema. Nem num e nem no outro. Olha, no Inter se sabe, e eu vou falar disso durante o programa. Muito bem, Davi, o teu diagnóstico. Os problemas dos dois são diferentes, né? Eu concordo com o Guerrinha, nunca é uma coisa só, né? Quando se está numa situação dessas, nunca é um problema só, uma única causa, são várias causas, né? O Inter, ele vem da pior crise da sua história, né? O Inter, ele foi rebaixado em 2016, teve sérios problemas financeiros, tem ainda, os enfrenta ainda, né? E perdeu o rumo aí no meio dessa troca de técnicos, dessas mudanças que foram feitas, elas foram feitas de forma talvez imprudente, né? E acabaram levando o Inter para uma situação complicada, difícil, né? A gente vê que o Inter, sobretudo na parte defensiva, ele é muito precário, né? Ele vai ter que se arrumar aí nesse lado. Né? O Grêmio já não, o grande problema do Grêmio é que na hora que ele tinha que apostar na grandeza não apostou, né? E depois ele foi deixando as coisas acontecerem, acreditando que poderia vencer e se consagrar e ganhar títulos, tá? Só por causa de uma certa mística, vamos dizer assim, que havia, né? O Grêmio perdeu ou pelo menos deixou de ir uma final de Libertadores porque não tinha zagueiro reserva. Não tinha zagueiro reserva e não tem ainda. Né? O Grêmio foi desclassificado de diversos títulos porque seu goleiro era insuficiente. E aí agora, surgiu um goleiro da base. Né? Por exemplo, a base do Grêmio, esses jogadores da base, eles têm que ir sendo lapidados, tem que ir aos poucos e tal. Se continuar assim, ele vai torrar os jogadores da base. Não vai sobrar ninguém, porque eles vão ser todos questionados e em seguida afastados, porque um time, né, numa fase dessas aí, ele só vai torrando o jogador. Né? O que o Grêmio tem que fazer agora, e o Inter também, agora é a hora de apostar naquela velha tradição do futebol gaúcho. Marcação, fechar a casinha, dar porrada e buscar o resultado possível. Sabe? Começa com empate, daqui a pouco ganha uma, ganha outra, para se salvar da segunda divisão. Senão nós vamos ver Grenal na segunda divisão do ano que vem, Pedro. Esse é o campeonato que sobrou, né, Diogo Oliveira? Grêmio Internacional tem como objetivos do campeonato, a menos que tu pense diferente de mim, escapar do rebaixamento. Acho que vale para os dois. Não, boa noite para todo mundo. A régua baixou medonhamente, boa né? Noite, se vale será mais tarde. Viu? Boa noite será mais tarde. Por enquanto, dá boa tarde. Não, mas é que boa noite porque... do mundo é de noite. O jogo deve estar no Japão. Não é isso aí, é que o problema é o seguinte, é que o Inter e Grêmio estão numas trevas tão profundas que a gente tem que dar boa noite pra eles, vocês não entenderam a minha piada. Boa. Tá? Escapou piada bem. Não, teu erro, tá bom. Não, porque assim, o Guardiola tem uma frase muito boa, né, a gente sempre cita o Guardiola, que assim, tu ganha o campeonato de pontos corridos nas 10 últimas rodadas, mas tu perde nas 10 primeiras, então isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer, Inter e Grêmio perderam o Campeonato Brasileiro, fracassaram nos seus planejamentos, projetos e tal. Eu acho que o Inter e Grêmio têm problemas gravíssimos, mas são de naturezas distintas.
E aí estamos falando só em não ser rebaixado, só em escapar do rebaixamento. O Grêmio ainda tem um pouco mais de qualidade individual que em algum momento pode aparecer. O Douglas Costa, quando estiver em forma, Ferreirinha não vai jogar tão mal o campeonato inteiro. Em algum momento ele vai acertar dribles, como ele acertava antes. Né? Mais jogadores da base, mais ponteiros. O Inter eu vejo mais dificuldade, porque ele teve um elenco muito mal pensado. Ele não tem reservas para a zaga, por exemplo. Quando não tem Cuesta e Moledo, é um Deus nos acuda. Os jogadores, os meninos ali, o Pedro Henrique, nada contra eles, mas não tem capacidade mínima. Não, tudo bem, mas olha o tamanho do Jeromel e do Kahneman. Quantos ponteiros o Grêmio tem, Davi? Vários. Em Douglas Costa, tem Ferreira, tem Léo Chu. O Inter só tem um, os Caio Vidal. Estão sendo preparados, né? Mas o Inter não tem nem sendo preparado. Entende? O Inter não tem o armador, o Guerrinha fala muito do armador. Qual é o armador perto de ser o cara com características formais de armação? O Tyson é o mais perto que está lesionado, então o Inter tem mais problemas de elenco para suportar essa bronca aí. Acho que tem mais. Bom, sabe o que me preocupa? Eu vou dizer para vocês uma coisa que foi dita pelo Bagé aqui 3, 4 dias atrás e eu quero falar contigo agora, Bagé. Tu disseste que a gestão do presidente Romildo Bolzan contratou 32 jogadores. De todos esses, eu só aprovei o Diego Souza. Talvez vocês possam aprovar algum outro. Ou seja, o Grêmio troca o treinador, mas o Grêmio não tem um time legal nesse momento. E se contratar, será que vai contratar como contratou até hoje, no histórico dessa gestão que está aí? Bom, aí eu penso o seguinte, só o Filipão não adianta, porque o Filipão foi lá para o Cruzeiro e fracassou. O Filipão foi para o Palmeiras, ganhou uma Copa do Brasil, depois encaminhou para o rebaixamento o time do Palmeiras. O que tu acha disso? A possibilidade de reforçar o time, hein, Bagé? Pedro, sabe que aquela lista que eu trouxe, ela é muito pior até em relação ao teu comentário, porque aqueles 31 nomes, eles se referem a contratações de 2018 para cá. Se pegar toda a gestão do presidente Romildo, tem mais nomes. Então, eu peguei 18 para cá, por quê? Porque o Grêmio ganha 16 a Copa do Brasil, tava tudo lindo, maravilhoso, ganha 17 a Libertadores, tudo lindo, maravilhoso, e aí em 18 começa a cair essa quantidade, e eu sei que é normal também, não estou dizendo aqui que o Grêmio vai ganhar a Libertadores todo ano, mas então eu peguei essas contratações de 18 para cá, que é a época que o Grêmio começa a ganhar o Campeonato Gaúcho e ganhar o Grenal, e a partir dali, isso é muito legal nessa comparação, quando eu vou zoar os meus colegas colorados e tal, isso é legal de fazer, mas na prática para o Grêmio é muito complicado. Claro que tem contratações como a do Diego Tardelli, que quando foi anunciada, ninguém contestou, né? Se pensava assim, pô, ele está um tempo na China, mas ele é um jogador acima da média e chegou aqui e não deu certo. Mas eu estou pegando um caso, até para não dizer que eu estou achando que só está tudo errado. O que chama atenção, Pedro, é que ontem no jogo, por exemplo, eu, infelizmente, enquanto gremista, eu tinha certeza que o Grêmio ia perder o jogo para o Palmeiras. Eu não sabia de quanto. E aí, quando nós estamos ainda nos posicionando para começar a fazer alguma anotação, não deu tempo, porque com 15 segundos o Grêmio toma um gol. Não, mas tudo bem, com 15 segundos, como disse o Thiago Gomes, tu rasga qualquer roteiro, termina qualquer esquema. Tá, mas então se termina qualquer esquema, modifica o esquema que foi montado para uma outra situação. Então é um Grêmio sem reação, sabe? O Grêmio ontem teve como os principais jogadores o Breno, e quando o teu goleiro é o melhor em campo, é porque o teu time é atacado o tempo inteiro. E o Douglas Costa, mesmo não estando no melhor da sua forma física, ele foi um cara que se entregou, que se doou, que jogou pelos dois lados, que foi mal escalado. Porque, por exemplo, a Juventus de Turim pagou milhões para ter o Douglas Costa aberto pelo lado. O Bayern de Munique pagou milhões de euros para ter o Douglas Costa aberto pelo lado. Num momento de crise, alguém no Grêmio resolveu o que ele vai resolver jogando por dentro, sendo que ele nunca jogou por dentro na vida. Então tem algumas coisas que, quando já está tudo escrito que vai dar errado, o que tu tem que fazer é tentar não dar chance ao azar. Se tu tá num dia de azar, quando tiver sol quente, sai de guarda-chuva, porque daqui a pouco vai virar e vai chover e tu vai te molhar. Então o Grêmio precisa da simplicidade agora, Pedro. E é por isso que eu tô me abraçando na ideia do Filipão, porque o Filipão é o cara da simplicidade. E esse momento agora é o Grêmio baixar a bola e primeiro não tomar gol. Eu não aguento mais perder, Pedro. Ontem o Grêmio fez uma mudança que eu preconizava, que é botar o Wanderson e o Rafinha. Só que eu pensava que fazendo isso tiraria um atacante. Jogaria, por exemplo, Douglas Costa e Ferreirinha, tá? E reforçaria o meio de campo, mas não enfraquecendo o meio de campo. O Grêmio já não tem meio campo. Já não tem meio campo, porque o meio campo do Grêmio não é combativo, né? E aí ele tirou mais um jogador, aí pronto, aí acabou mesmo. O combate ao meio campo... Sabe que ontem...
Ontem, viu, Diogo, eu quero falar com o Leonardo sobre isso, que o Leonardo vai me entender. Quando foi começar o jogo do Grêmio, pouco antes eu fui fazer xixi. Estou voltando, guardando a mercadoria, gol do Palmeiras. No jogo do Inter, tá? Fiz a mesma coisa. Guardei a mercadoria, gol do São Paulo. Não faz mais isso, pô, Pedro. Vai fazer xixi bem antes dos jogos. Foi o xixi. Eu acho que é tu Pedro, que é o culpado disso que aconteceu aí. Tu viste que tragédia que me aconteceu, Leonardo? Não dá tempo, né, Pedro? Mas isso tem sido comum. O Inter no Beira-Rio leva gol nos primeiros 10 minutos sempre. E aí muda aquele esquema, aquele planejamento muda tudo. Com planejamento já é difícil, né? Já está complicado. Tu imagina sem, rasgando o planejamento. Mas nós estamos vivendo a temporada do 10º lugar. Se Grêmio e Inter, e eu estou rezando para isso, chegarem em 10º lugar, conquistar aquela vaga espetacular na Copa Sul-Americana, é churrasco, é carreata, é champanhe, é festa. Tomara a Deus que lá em dezembro a gente possa fazer festa e se aglomerar. Porque eles tinham uma bala. A temporada brasileira, pelo acúmulo de jogos, ela te quitou qualquer erro. E Grêmio e Inter erraram. E aí tu tinha uma bala para tirar, e aí a correção para ela ser feita nesse cenário é impossível. O Filipão vai assumir hoje e vai treinar o time por vídeo. O Aguirre tem 5 treinos. A cada jogo são 6, 7, 8 ausências e troca de time a todo momento. Então, o que começou errado não tem espaço para correção de rumo. O Inter vai ter uma semana de treino agora, em final de julho, quando tiver Copa do Brasil, porque ele caiu fora da Copa do Brasil, naquele vexame pro Vitória. O Grêmio ainda tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Grêmio vai ter menos tempo ainda. Então é uma situação muito delicada, muito complicada e de alerta. Porque clube grande, quando começa a se enrolar assim, a pressão aumenta muito e a realidade dele não é brigar lá embaixo e aí convulsiona. E quando convulsiona, se perde. O Sport, a Chapecoense, eles entram para não cair. É a realidade deles. Agora, Grêmio e Inter não podem estar lutando para escapar do rebaixamento. A favor de Grêmio e Inter tem que não tem salário atrasado. Assim, o roteiro de clube grande para cair tem que errar de segunda a segunda e trocar de treinador, ter problema de elenco, briga de vestiário e tem que atrasar salário. Inter e Grêmio não atrasam salário. Aliás, se o campeonato fosse de superávit, como diz o Davi, o Grêmio seria campeão. E o Inter tem dívidas, mas elas estão equacionadas. Agora, no caso do Inter especificamente, parece que o Ramires ele semeou sal ali no Inter, sabe? Porque defensivamente o Inter não consegue sair daquela ideia de os zagueiros todos saem, todo mundo ataca, né? O Inter não consegue se corrigir defensivamente. Senti uma saudade do Zé Rafael ontem, que eu vou te dizer. Zé Gabriel, quer dizer. Zé Gabriel. Mas o Internacional, além de ter jogadores insuficientes, entendeu? Esse menino Pedro Henrique, esse menino está na hora de emprestar ele aí para ver se ele acaba evoluindo, porque as atuações dele são pavorosas. O zagueiro central, o Lucas, também é um horror. Eu não vi nada demais no jogador que veio do Corinthians também, né? Também não vi nada demais nele. Mas o que colabora muito para o Internacional tá aí, eu acho que, não sei, eu vou dar um tempinho, mas eu acho que eu me enganei com o treinador, com a Aguirre, depois do jogo da Chapecoense. Não dá para ti pegar um zagueiro, botar de lateral. Não dá para te pegar um lateral, botar de meio campo. Não dá para te pegar um volante e botar ele de armador. Bom, tu soma tudo isso, acontece o que a gente viu ontem. Um time completamente desorganizado. Um amontoado, em outras palavras. Mas não, o Aguirre disse aqui para nós que estava acompanhando o Internacional. Não é surpresa. Ele continua sendo o Aguirre da primeira passagem. Ele continua sendo o treinador que gosta de rodízio. Mas eu até entendo o rodízio, desde que tu use um lateral direito como lateral direito. Desde que tu use um armador como armador. Não, eu vou fazer diferente, eu vou mostrar que dá para fazer diferente. Eu vou pegar um zagueiro e vou botar ele de lateral direito. Bom, agora eu perdi um jogador, pega o lateral, bota ele no meio campo. Amigo, isso não é assim. Não é assim. A hora de fazer o óbvio é quando tu não tá bem. Não, tu tá sobrando, tu tá com folga na tabela, com gordura, inventa, vai fazer, não tem problema nenhum. Não, tu não pode errar agora.
O São Paulo teve ontem uma noite que certamente voltou para casa triste. Porque não era para ser 2-0. Era para ser mais. Por quê? Porque o Inter é um amontoado. O lateral esquerdo, esse que o Internacional pagou 6 milhões para o Botafogo, eu queria saber quem é que indicou. Não pode ter sido a rapaziada, aquela que faz indicações certeiras. Não pode. Custa eu acreditar. Isso é indicação do pipoqueiro que fica ali na frente do Beira-Rio. Que deve ser amigo. Deve ser amigo da família, alguma coisa. Entendeu? Diz, tem um rapaz que quer vir morar em Porto Alegre, ele é lateral esquerdo. Olha, ele é risível, ele não marca e ele não apoia. Ele é pior, mas bem pior, do que esse menino que está indo para o Porto. Então, a gente não sabe por que está acontecendo. Como não sabe? É só ligar a televisão e olhar. Liga a televisão e nota. Terminou o jogo, eu errei. E vai ficar por isso mesmo, meu amigo? Vai ficar assim? Não. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor foi contratado para ser o treinador, certo? Certo. Esse rapaz que está aqui na sua frente é o lateral direito. Parei que eu vou chamar o outro lateral direito. Vem cá, esse aqui também é. Quando não jogar um, joga o outro. O senhor quer botar o Lomba de meia esquerda. O que é que o senhor quer fazer, seu Diego Aguirre? E tu não sabe por que perde? Já estava uma mixórdia. Agora ficou pior. Agora, sabe que ontem, eu não sei se todos vocês viram o jogo da tarde, Inglaterra e Dinamarca. Né? Sim, roubaram da Dinamarca, né? Roubaram da Dinamarca. Agora, se bem que aquele jogador, aquele ponteiro direito lá, aquele Sterling, lá, meu Deus, que joga aquele rapaz. Ele vai pra cima, né? Ele passa por 2, 3, ele vai no fundo e cruza e enche o saco. Joga demais, né? Forte. Mas aí também. Tu tinha ali um time superior, que era a Inglaterra, que é melhor que a Dinamarca. Mas a Dinamarca, a partir ali dos 10 minutos do primeiro tempo, ela já estava assim antes. Ela começou, ela pegava de um jeito, com uma velocidade, uma rapidez na marcação, velocidade para sair marcando nos ingleses. Ela abafou a Inglaterra. Abafou. Eu fiquei... Tinha que acabar a prorrogação, né, Davi? Não, eles cansaram para a prorrogação. Eles cansaram. A prorrogação. Não, porque eles marcaram tanto. Eles marcaram tanto a Inglaterra e com tanta fome, sabe, com tanta vontade, e iam de tal forma e saíam com tanta velocidade que não tinha como eles aguentarem. Segundo tempo da prorrogação, Davi, vira almoço de domingo na sogra. Vai por obrigação. Estavam acabados. Não é algo que tu realmente quer estar ali, né? Não é o meu caso. Mas isso não tem a ver com gostar ou não de sogra. Eu amo a minha sogra. Eu tô falando em almoçar com ela. É o almoço dela que não é bom, né, Bagé? É o segundo tempo de prorrogação. Não, ela até cozinha bem, mas é que é sogra, né, Davi? Mas o segundo tempo da prorrogação, o cara larga o compromisso de mão, né? Vai ter problemas em casa, quero te dizer isso. Não, mas uma sogra de 29 aninhos, 30 aninhos, entendeu? Tu chega bem antes do almoço. Mas o Bagé vai ter que procurar um restaurante. Eu queria fazer uma comparação com o que está acontecendo com a dupla Grenal. Beijo, dona Celina. O jeito que a Dinamarca jogou, aquela... Vai comparar a Eurocopa com a dupla Grenal, Davi? Não, o jeito, a aí forma não dá pra de jogar. competir mesmo. A forma de jogar, por exemplo, da Dinamarca, com aquela volúpia na marcação. Porque os caras tinham volúpia pela bola, para retomar a bola. É assim que a dupla Grenal vai ter que jogar. Porque se não jogar 3 assim... 3 zagueiros joga a Dinamarca. Não, pode ser com 3, pode ser com 2, isso não faz diferença, porque eu estou falando da vontade que eles tinham de retomar a bola, de buscar, de tentar desarmar o adversário, sabe, de retomar a bola, de sair em velocidade para o ataque. Se a dupla Grenal não começar a jogar assim com humildade, porque a Dinamarca jogou com humildade, se não começar a jogar assim, ela vai se dar mal no Campeonato Brasileiro. Aonde, Davi, onde é que tu ganha jogo e perde jogo? Meio campo, né? Bom, então tá. O teu time não tá bem. O que eu vou fazer? Eu vou reforçar o meio campo. Claro.
Não, mas meu time não tá bem, mas eu vou atacar, eu vou jogar. Não, aí não, amigo, aí tu vai dançar de novo. O Filipão vai fazer isso. O Filipão vai rechear o meio-campo. Eu não sei em quem é que vai estourar a corda lá na frente. Mas eu não sei quem é que ele vai botar no meio-campo. Um vai dançar. Um vai dançar lá da frente. Quem é que vai dançar, não sei. Depois, no futuro, pode até voltar a ser. Agora não. Agora um vai perder o lugar para entrar alguém no meio-campo. Eu acho que Henrique tá escrito assim, ó, que Douglas Costa e Ferreirinha podem ser os jogadores da frente e jogar com 4 no meio-campo. Um jogador que eu acho que está gritando aí para entrar. Um criador. É aquele Fernando Henrique, sabe? Que marca bem, que tem vontade de marcar, né? Acho que vai herdar a vaga do Matheus, Davi. Vai ser Fernando Henrique, Bob Sim e Darlan. E o Guedes deve aparecer na esquerda. O Guedes é o lateral esquerdo titular do Grêmio já a partir do Grenal. Não duvidem disso. Não, agora, peraí. Por que o Guedes e o Wanderson são a mesma coisa na direita? Por que faz 2 anos que fala no Guedes e ele não entra em campo nunca? Isso eu queria entender. Ele teve uma lesão naquele jogo Grêmio e Novo Hamburgo. Não 2 anos, né? Não, ele ficou... Não, ele aparece no Grenal de Caxias. Primeiro jogo na volta da quarentena. Mas é que tinha que escalar o jogo, né? O jogo custou uma barbaridade. Como é que justifica contratar esse cara e não botar pra jogar? 10 milhões por 25% dos direitos. Mas o Guedes, ele aparece naquele Grenal de Caxias, tá? Aí ele joga, ele faz 3 jogos, enquanto o Novo Hamburgo ele tem uma lesão. E aí tem um equívoco que ele volta a treinar e sofre a lesão de novo, volta a treinar antes do tempo. E ele tava jogando no transição para ganhar ritmo. Faz uns 45 dias que ele já... Né, que o Thiago Nunes o incorporou. Enfim... Contra o Atlético, Léo... É o lateral que vai assumir a posição. Porque o Cortez, ao que me parece pelos sinais, o Cortez é um cara que vai ter que procurar novos objetivos. Contra o Atlético Goianiense, o Guilherme Guedes já tinha condições e ele não foi relacionado. Aí o Diogo Barbosa fez aquela atuação horrorosa e o reserva era o Cortez. Ele já devia ter jogado ele. Aliás, o Rafinha saiu do time ontem no intervalo, né? Quer dizer, não é proibido tirar o Rafinha. O Cortez lateral esquerdo do Internacional, ele é o Nilton Santos. É o Nilton Santos, falando sério. Sim, a galera tava falando ontem no Paulão, que o Paulão nessa dupla de zaga do Inter era capitão e tal. Mas eu acredito, eu penso, pelo menos, eu tô na torcida, Léo, que o Filipão, ou qualquer Filipão, ideia do Paulo Turra, que é o auxiliar, do Carlos Pracidelli, que é o preparador de goleiros, enfim, o pessoal que está chegando agora, essa família escolar, o Grêmio vai ter que se abraçar numa simplicidade e objetividade, que uma coisa está ligada à outra. E o Grêmio precisa ter alguém para jogar no meio de campo. Ah, não, mas o Darlan não é o ideal, o Jean-Pierre não é o ideal. Tá, mas são os dois que tem, escolha-se um e deixa ele jogar. Dá uma sequência para qualquer um deles, porque nenhum deles teve sequência de 3 jogos. Eu estou dizendo 3 jogos que o cara está lá, na prancheta de time titular. Nenhum deles teve. O Darlan foi infectado pela Covid, depois ele não voltou mais, depois ele voltou fazendo o jogo embaixo, daqui a pouco ele treinou. O Jean-Pierre entrou contra o Santos aos 42, depois ele não concentrou, depois ele entrou no segundo tempo do Juventude. Eu não estou fazendo defesa nem Darlan nem Jean-Pierre, eu estou fazendo defesa de um criador. Não existe meio campo que precisa fazer gols, porque o Grêmio precisa ganhar. Para ganhar ele tem que fazer gol, para fazer gol ele tem que tratar bem a bola. Então ele precisa de um meia. Mas que dê 3, 4 jogos para qualquer um desses meninos. E eu acho que o Filipão vai partir por aí. Ele vai botar um criador no time do Grêmio. Tá, deixa eu só lembrar aqui que Gimo Antibac é para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. É da Gimo e a qualidade é comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de portas abertas e de braços abertos esperando por você. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ela espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Eu não quero ser o profeta do apocalipse, né? Mas eu quero colocar para a segunda parte do programa, para vocês, o medo, o desespero que toma conta do meu coração em relação à Grêmio Internacional. E eu temo que um ou outro ou os dois possam descer para a Série B, tamanha precariedade do futebol que estão apresentando. E eu vou te dar na segunda parte o favorito do Grenal.
favorito do Grenal. Muito bem. Então, não perca a segunda parte do nosso Sala de Redação. Ela vai estar demais. São 13 horas e 34 minutos. O Grupo IES apresenta o Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, hein? É só R$ 49.900. São poucas unidades à pronta entrega. Aproveite em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan. Beba com moderação. Será que eu estou sendo exagerado quando eu digo que temo que Grêmio e Internacional possam ser rebaixados, ou um ou outro, ou até os dois? Pedro, eu não acho que tu está sendo exagerado, acho que não vai acontecer. O problema todo que eu vejo nesse assunto que se a gente fosse imaginar lá no início do Brasileirão, que tocaria nele, com 10 rodadas apenas, nós diríamos assim, estamos loucos, não vamos falar sobre isso, é que alguns dos que eram vistos como candidatos a rebaixamento, eles estão muito acima. E esse é um complicador. Por exemplo, o São Paulo, que agora foi a 8 pontos e já saiu da zona de rebaixamento, ele vai cair? Não vai. Não vai. Ele já abriu um buraco lá embaixo, já tem uma vaga a mais lá. O Atlético Goianense vai cair? Não, não vai. Não vai. Pelo jeito que está lidando com as coisas, o Juventude, que a gente olhava lá, o campeonato do Juventude, e é realmente para brigar pelo não rebaixamento, ele vai cair? Ele tem conseguido pontos. O Sport Recife é candidato, sim, esse é candidato, né? O Cuiabá, agora, Chapecoense. Chapecoense, Cuiabá e Sport Recife. Né? Agora, a dupla Grenal, se não se ajudar, daqui a pouco ela está metida no bolo. E como disse o Léo aí, né? Esses times, quando acabam não ganhando, a cabeça vai entrando em parafuso, todo jogo se complica ainda mais do que ele é complicado, tu perde pontos que não deveria perder, e aí o que vai acontecer? Tu vai lá para baixo. E para sair de lá, como é que é? Aquilo lá é areia movediça. Tu acha que vai sair, acha, e daqui a pouco tu não sai mais. Então, eu não acho que tu esteja completamente maluco, mesmo achando, ou acreditando, ou tendo fé, que eles não vão cair. Mas eles vão dar um cagaço no seu torcedor, tu pode ter certeza. Tu imagina assim, a pior situação hoje, a do Grêmio, claro, o Grêmio tem 2 pontos, o Inter tem 10. Isso é uma diferença importantíssima a favor do Internacional. Se o Grêmio perder o Grenal, o Grêmio completa 27 pontos e 2 ganhos. Ele vai precisar 50% daqui para frente para fugir do rebaixamento. Vira bola de neve. Sei lá. Vira bola de neve. Aliás, é muito pior para o Grêmio perder o Grenal do que para o Internacional. O Inter já tem 10 pontos, o Grêmio tem 2. Não, mas aí que tá, o Inter já ganhou no campeonato, né? Exato, é que tem esse peso. O Guerrinha acabou de falar, por exemplo, do Sport. O Sport tem 7 pontos hoje. Não, mas ele fez mais jogos que o Grêmio. Sim, mas os jogos que tem para trás do Grêmio, um, por exemplo, é contra o Flamengo. Então o que assusta é o que o Grêmio não está produzindo. 2 pontos em 24... Nossa, é muita distância. Não, Bagé, vou fazer o seguinte, vou um pouquinho adiante contigo, tá? O próximo jogo do Grêmio é Grenal. O outro jogo é o Fluminense no Rio de Janeiro. São 2 jogos que, se perder, olha, tá dentro, o Grêmio tá hoje da média. E se perde os 2 jogos? Hoje estava falando com o Maurício Saraiva no timeline, e o Maurício disse, não, o empate é ruim para os dois, tal. Por exemplo, para o Grêmio, o empate não é tão ruim assim no Grenal. Claro que continua na zona de rebaixamento, tal, tudo isso a gente sabe disso. No entanto, quando tu tem uma doença, quando tu tem ou tu sofreu um ferimento, alguma coisa assim, nunca melhora de um dia para o outro. Nunca melhora, não, vai melhorar agora, daqui a 2 horas vou tá bom. Não é assim que as coisas acontecem. Quando tu está mal por algum motivo, a melhora sempre é lenta. Mas ela tem que ir aos poucos. O Grêmio precisa primeiro parar de tomar gol. Depois ele para de perder, exatamente. Depois ele sai da lanterna, primeira depois coisa ele sai que da zona do rebaixamento. Isso aí, ele tem que agora, nesse momento, o que é? Não tomar gol.
Vamos, sabe, toma gol. Empatou de 0-0. Tá indo. Não, conseguiu não tomar gol. Daqui a pouco ele... Porque daí vai organizando o time. Entendeu? Mas é que o aí Grêmio não tá tem esse fazendo tempo, ponto. Davi. Aí tem uma vitória ali num escanteio. Mas vai ter que ser, Léo. Numa jogada do Douglas Costa ali. Ganhou de 1-0. Tá, sobe mais um pouquinho, saiu da lanterna. Vocês estão falando do campeonato para não cair. É isso, né? Mas é o campeonato do Grêmio hoje. Mas é esse o Mas é o campeonato campeonato do Grêmio. Claro, É que o Grêmio não claro, tem claro. tempo. O Grêmio não tem. O Pedro Concordo. falou, se o Grêmio perde o Grenal, são 2 pontos em 27. E se o Grêmio empata o Grenal, são 13 em 27. Mas ele não tem que pensar na quantidade de pontos que ele tem que fazer. Mas, ele Léo, tem que pensar que ele tem que ir melhorando paulatinamente. Até porque se o Grêmio que ganhar o Grenal... paulatinamente, Guerrinha, paulatinamente vai fazer com que o Grêmio se aproxime disso que o Pedro disse. Hoje são 46% dos pontos para chegar a 45%. Mas essa é a disputa, Léo. Vamos assim, essa é a ele disputa. tem que, mas ele não pode adiar mais, Bagé. Mas ele não pode Léo, adiar Mas ele mais. não vai adiar. Ele não vai adiar. O Grêmio tem que fazer o seguinte, o Grêmio quando pega alguns adversários, no caso o Inter, tá? Pela rivalidade, não pela qualidade do Inter, pela rivalidade. Um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, o Grêmio precisa somar pontos. Isso, o Grêmio não empata. pode desperdiçar pontos contra o Sport, contra o Atlético Goianiense. Aí não, Juventude. aí ele tem que ganhar. Aí ele tem que ganhar, porque esses vão brigar com ele lá embaixo. É isso aí. Agora, os outros também vão perder para o Flamengo, normalmente. Os outros vão perder para o Atlético Mineiro, normalmente. Né? Agora, quando tu pega um que está candidato a cair, esses tu tem que ganhar. Esses é obrigatório ganhar. E o Grêmio não está ganhando. Mas é por isso, claro que o Léo faz completo sentido o teu pensamento, e eu, enquanto torcedor, o que eu mais queria era estar com esse teu pensamento. Não, vamos chegar agora, vamos ganhar. É o que precisa, óbvio, precisa ganhar, não ganhou 1 em 8. Agora o Grêmio tem que ganhar 6 encarreirados. Alô, Gaúcha. Esse processo, ele pode acontecer. Ano passado, ninguém dava nada pela chegada do Abel, o Abel pegou 9 vitórias, de 27 ele fez 27. Mas isso pode acontecer. O Abel começou mal, Bagé. Mas é aí que eu quero chegar. Ele perdeu. O Grêmio precisa, Léo, nesse momento, se o Grêmio empatar, realmente ele vai somar só 1 ponto no Grenal, mas ele já não terá perdido. Ele já não terá daqui a pouco sofrido gol, ou se ele sofreu, ele teve poder de reação de fazer. Essa é a realidade, vai ter que ser com calma. Eu concordo com o teu raciocínio. Só que o Grêmio perdeu tanto no começo que a margem de calma dele é muito pequena. O empate é o abraço dos afogados, Léo. O empate é o abraço dos afogados, não é bom pra ninguém, os dois afundam e vão reclamar depois, sabe lá pra quem. Eu acho que é pior pro Grêmio, Maurício, porque o Grêmio, à medida em que o Grêmio não pontua o Grêmio e que tem o Grêmio 2 não descola, a pressão vai aumentando e vai aumentando a dificuldade, a bola vai queimar muito mais, tu entendeu? Então o negócio é começar a pontuar desde já, a margem, a gordura aquela, pra recuperar paulatinamente, ela já foi pro espaço. O Grêmio tem 2 pontos em 8 jogos. Mas eu não tem como recuperar bruscamente, Léo. Especialmente para o anfitrião. Não existe recuperação brusca. Não dá para evitar, não dá para deixar de tentar ganhar sendo propositivo, por mais que o Luiz Felipe... Agora é o seguinte... Mas não tem como fechar a casinha e tentar ganhar ao mesmo tempo, a menos que você seja um time equilibrado o suficiente. O Grêmio sábado, Davi, se empatar, pro Inter já é ruim, tá? Já é ruim. O Grêmio, se empatar, ele vai pro seu 3º ponto em 27. Isso é pavoroso. Mas já não vai perder, Maurício. Você tem que parar de perder. Não é suficiente, É pavoroso. Mas eu sei que não é suficiente, só que essa é a realidade do Grêmio. O Grêmio não adianta a gente chegar aqui e dizer que o Grêmio vai disputar título, Libertadores. O Grêmio disputa para não cair. E isso vai demorar. Claro que não é suficiente. E o Grêmio ganhando não sai dali também. Também não é suficiente. Agora, o Grêmio não pode perder ponto, é pro Atlético Goianiense, pro Sport, pro Cuiabá. Isso não pode perder ponto. Na fase que ele tá, ele não pode perder pro Inter, Guerrinha. Ele não pode perder ponto pra mais ninguém. E a fase que tá o Inter, o que é que tu me diz? Olha, na posição da tabela, ele tá muito perto do Grêmio, mas ainda vive uma cena melhor do que a do Grêmio. O empate não é bom pro Inter também, Guerra. A posição da tabela é uma coisa. O Flamengo hoje é 10º. Tu acha que o Flamengo vai chegar atrás do Atlético Goianiense? Não vai. Não, o Flamengo vai trocar de treinador. A primeira coisa que ele vai fazer é trocar de treinador. Então não é pela tabela, eu tô falando pela bola. O que tu acha a chance do Inter pela bola? A chance do Inter pela bola é tão ruim quanto a do Grêmio. Mas dos dois que ganhar muda de direção, Guerrinha. Se empatarem os dois, eles se afogam. Não, mas não se afogam, é ponto ganho pelo que estão jogando, Depois precisa começar a ganhar seus jogos dentro da casa, contra os fracos.
Porque o campeonato deles não é para outra coisa a não ser fugir do rebaixamento. Mas nesse momento, Guerra, se ganhou só do fraco, se ganhar só do fraco o Grêmio ou o Inter, se ganhar só do fraco não sai de onde está. Ele tem que trocar ponto ganhando dos gigantes, porque ele já perdeu para os fracos, Guerra. Não, mas ele já perdeu ponto para o Ceará, para o Fortaleza, para todo mundo. Quantos grandes ele ganha um ponto. Agora assim, ó, é impossível. Quando tu tem uma doença, quando tem um mal, quando um ferimento, qualquer coisa assim. Ah, não, eu quero uma melhora brusca. Todo mundo quer uma melhora brusca. Não cicatriza no outro dia. Só que não existe melhora brusca. O tempo, o trabalho do tempo também é importante. Quando tu tem algum mal, seja psicológico, pode ser ou físico, qualquer mal que tu está enfrentando, ou mesmo uma empresa, quando uma empresa está enfrentando uma crise, por exemplo, ela precisa ir se recuperando com o tempo. E usar o tempo a teu favor, ficar apressado, ficar ansioso, ficar angustiado, é pior. É pior. Nesse momento, o que o Grêmio tem que pensar, mais até do que o Inter, porque o Inter não está na zona do rebaixamento, o Grêmio tem que pensar o seguinte, tem que ir melhorando, tem que começar a tomar forma de time. Fecha aqui, não toma gol, ganha um ponto agora, daqui a pouco ganha 3, daqui a pouco ganha mais um, e agora sai da lanterna e vai subindo. Vocês sabem por que o Inter não está na zona de rebaixamento? Porque o Inter ganhou candidatos a rebaixados. O Inter ganhou do Bahia, que até está fazendo uma campanha razoável, mas é fraco, não vai chegar a lugar algum, e ganhou da Chapecoense. Porque os grandes o Inter perdeu para todos. Para todos. Então o campeonato do Inter, para fugir do rebaixamento, é ganhar da Chapecoense, sim. Entendeu? É ganhar do Sport Recife, sim. É esse o campeonato deles. É que tem uma diferença muito grande, né, Pedro? Leonardo, tem uma diferença, tem uma diferença significativa do Inter em relação ao Grêmio, é que o Inter tem 10 pontos e o Grêmio tem 2. Isso é o início do abismo. Sim, é verdade. Por isso que eu digo que o empate para o Grêmio, Maurício, ele muda pouco a vida do Grêmio. Ainda mais sendo um Grenal na Arena. Toda a razão. Agora, tem toda a razão. Vitória, ela traz, além da pontuação, que o Grêmio precisa pontuar. Não interessa se é contra o Barcelona, o Milan, ou se é contra o 4 de julho de Piripiri. O Grêmio tem que pontuar. O Grêmio tem que parar de perder pontos. Piripiri faz uma retranca e mais problema. Mas a situação do Inter, Léo, ainda tem um detalhe importante que nós não estamos tratando nesse momento. A gente até falou na jornada de ontem. O Internacional, comparado a 3 dos 4 que estão no Z4, o Inter tem mais jogos já disputados. Ou seja, ele ainda está ao alcance por número de jogos a disputar dos times que estão no Z4. Então não é só a pontuação que o Inter tem que o coloca fora do Z4. É porque o Inter já jogou mais vezes do que 3 dos 4 que estão na zona baixa. E tem a questão emocional do Grenal, tu ganhar o Grenal, e a gente viu, o Grêmio viveu disso nos últimos anos, nos últimos 2 anos. O Grenal, ele te dá um ânimo, ele te alivia o ambiente. Mas é isso que segura o Grêmio no Grenal. Ele te permite, Bagé, ajustar e trocar, e daqui a pouco mexer e organizar a casa com mais calma. O Grenal te traz esse fator mental que ele é importante. A chegada do Filipão, que vai ter um peso diferente. Eu não esqueci, o Guerrinha ia dizer depois do intervalo comercial quem é o favorito. E eu quero falar da jarra meio cheia, depois do Guerrinha, quero falar da jarra meio cheia. O favorito para ganhar o Grenal é o Grêmio. É o Grêmio. Primeiro pelo retrospecto. Entendeu? O Internacional não sabe o que é ganhar do Grêmio na Arena, ganhou uma única vez. Segundo lugar, que o Inter tem menos qualidade individual do que o Grêmio. O Grêmio tem um fator que vai pesar a seu favor, que é a troca do treinador. Isso tudo, se tu botar na balança, é favorável ao Grêmio. Qual é o fato novo que o Inter terá no Grenal? Não sei. Eu te confesso que eu não sei. Edenilson. Não, isso aí são jogadores que jogam... Tyson. Né? Talvez Tyson. Em que estado muscular a gente não sabe, né, Guerra? Mas talvez Tyson. 100%, mas, tá. Guerra, ontem ficou muito claro de que o Edenilson e o Cuesta, eles estão umas 2 prateleiras ou 3 acima dos demais. Ou os outros estão abaixo. É que a maioria... Ou os reservas estão abaixo. Exatamente, é que aqueles que estão jogando não podem estar ali. Entendeu? O rapaz o Pedro Henrique, ele joga muito menos que o outro menino que jogou na zaga com ele. Muito menos, eu não me lembro o nome do outro menino. Nós vamos ter um grande Grenal. Entendeu? Anotem, teremos um grande Grenal, Guerra. Eu concordo com o Guerrinha, hein? Eu concordo com o Guerrinha. O Grêmio é favorito. O Grêmio tem o fator local, o Grêmio tem o Filipão, e tem o retrospecto e tem mais qualidade. Eu estou acreditando num grande Grenal. Mesmo o Grêmio não tendo jogado praticamente nada até agora, por exemplo, para pegar a parte que me cabe, mas pela necessidade.
Porque está chegando um Grenal, e aí esse ponto eu concordo com o que vem dizendo o Maurício, com o que vem dizendo o Léo. Eu só estou pegando a outra para, senhores, porque para a questão do Grêmio, se empatar, o Grêmio pelo menos não sai zerado do jogo, é isso que eu estou dizendo. É óbvio que o Grêmio em casa tem todo esse fator emocional que é favorável ao Grêmio, tem o Filipão chegando. Mas sabe que eu estou acreditando, por mais louco que possa parecer o que eu vou dizer, que nós vamos ter um Grenal bem jogado. Não, mas não é maluco não, Alex. É a jarra meio cheia. Os dois precisam fazer. É a jarra meio cheia que eu estou tratando pelo seguinte, embora o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro também sejam grifes maravilhosas, tem títulos nacionais... Com cervejinha ou com vinho, né, Maurício? Não vem com água mineral aí. Vamos de vinho, o vinho que você gostar, vinho. Mas eu quero lembrar o seguinte, é que se Cruzeiro, Vasco e Botafogo são grifes extraordinárias, com títulos internacionais e tudo, o Grêmio e o Internacional não vão viver só do seu escudo que pesam toneladas cada um. Mas eles precisam, em algum momento, dar uma resposta, e não há momento melhor para uma resposta às suas torcidas do que um clássico deste tamanho. Que, pelas razões mais esdrúxulas, ele é interessante, ele é emocionante e vai monopolizar, vai capitalizar os ouvidos e os olhos de todo mundo que torce para Grêmio e para Internacional. Porque este não é o lugar deles. A zona do rebaixamento, a proximidade da zona do rebaixamento não é o lugar do Grêmio e do Inter. Eles têm time, inclusive, e mesmo o Inter, eu concordo com o Guerra, que tecnicamente ele é inferior ao Grêmio peça por peça, mas mesmo o Internacional, além do Grêmio, eles têm time para não estarem vivendo o que estão vivendo. Isso vai começar a partir de um novo olhar do Luiz Felipe, de um novo olhar do próprio Aguirre, que precisa simplificar suas escolhas. Ontem o Johnny foi até o fim do jogo e em dado momento ao lado dele estava o Lindoso. Então, é preciso que os treinadores se ajudem, mas isto vai acontecer. O Grenal de sábado é um Grenal emocionante e muito interessante. Eu estou imaginando aqui se... E o Pedro vai narrar muitos gols. Se Botafogo, Vasco e Cruzeiro, os três, eles continuem na segunda divisão. Não conseguem subir. O Cruzeiro é uma possibilidade de cair para C. Tá. Os três ficam na segunda. Tá. E caem Grêmio, Inter e São Paulo. Então tu tem uma segunda divisão com 6 melhor clubes que a primeira. Aí a Globo, é melhor jogar a B do que A. É isso que você vai dizer. Eu saio agora. Aí a Globo vai comprar os direitos de televisionamento da B. Isso. Não quer mais nem saber da. Aí no ano que vem, no outro ano, em 2023, no caso, quer dizer, 2022, nenhum dos 6 sobe. Nenhum dos 6 sobe. Interditem o Davi. Continuam na B. E caem Flamengo e Santos, digamos. Corinthians. Que nunca caíram. O Corinthians, que tem a maior torcida. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. E aí a B fica um luxo. Entendeu? Quem é que quer jogar contra Bragantino? Nem pode mais chamar de segundona. O Davi não quer mais trabalhar domingo. O Davi quer trabalhar quarta e sexta. Na primeira divisão vai estar ali Bragantino, Curitiba. Quem quer jogar contra esses times? Não, o Davi tem razão. Fortaleza, Ceará, Bragantino. Aquele Atlético Goianiense. Davi é um fanfarrão. Vai cair todo mundo e vamos pra B. O senhor é um fanfarrão, Davi. Vamos todos nos reunir na B, vai fazer um grande campeonato. O rei da Os grandes clubes na B e deixa a Aqua por ali para esses emergentes, esses emergentes organizados que têm gestão vão nos pagar. Entraram na Série A e nós vamos abandonar a Série A. Quem quer organização? A gente quer show. Entendeu? A gente quer o futebol o Cruzeiro pensou assim. O Cruzeiro pensou assim, tá quase na C. Se a gente quer show, tá na C jogando no Ipiranga. Três vitórias consecutivas do Grêmio do Internacional muda totalmente esse discurso. É uma trinca de vitórias e muda. A cena do Grêmio muda porque tem 2 jogos a menos ainda. Mas essa olha o que o Abel vitórias, fez ano passado. A trinca de vitórias da dupla que tu tá projetando depois ano que vem, né? Não é pra agora. É no gauchão. É no gauchão. Agora, o Filipão vai ter que ser pro Grêmio que o Abel foi pro Inter no ano passado, não é isso? Tem que ter essa sequência de vitórias. Sim. Só que ele pegou o time na liderança, ou quase isso, né? Por aproveitamento não era líder. Ele tinha caído um pouquinho. Tá pegando na lanterna. A vida da dupla Grenal mudou tanto, do torcedor da dupla Grenal mudou tanto, mas tanto, que em outros anos o torcedor ia para frente da televisão secar o Flamengo, secar o São Paulo, secar o Atlético, secar o Palmeiras. Hoje ele está indo para frente da televisão para secar a Chapecoense, o Cuiabá, o Sport, entendeu? Para esses se manterem lá embaixo. Tu vê como mudou a vida. E aí os caras para mim assim, olha, o futebol mudou. Mudou, claro que mudou. Mudou para pior, né?
Mudou para muito pior, né? Mas aí parte dessa responsabilidade, que eu concordo que há momentos em que você vê jogos de futebol no Brasil e se comparar com o futebol jogado em outro lugar, a gente fica muito para trás. Mas essa responsabilidade é de quem ficou para trás em gestão, para quem se atrapalhou na hora de fazer contratação, não é culpa de quem subiu. Não é culpa do Emergente, do Fortaleza ou do Bragantino. É culpa dos gigantes que se atrapalharam em gestão e condução de futebol, como, por exemplo, o Cruzeiro de Minas Gerais. Aí se explica por que a gente teve esse decréscimo. Os emergentes estão fazendo o certo. Quem deixou de fazer o certo foi o gigante, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Botafogo, por exemplo. Então, os emergentes, segundo leitura feita no começo do ano pelo grande gênio desse programa, que é o Leonardo Oliveira. Obrigado, Pedro. Os emergentes estão fazendo Foi muito uma leitura bonito. Posicional. Isso. Já começou. A posição dos clubes, né? Já começou a mudar o quadro. O Palmeiras já é líder. Já é líder. Já é líder. O Atlético Mineiro vem vindo aí. O Flamengo, aonde trocar o jockey, já sobe. Entendeu? Quando voltarem os caras da Copa América também. Entendeu? O Flamengo tá jogando com o time nem sei que time é. O Bragantino agora tem Sul-Americano. Tem o Del Valle, vai se atrapalhar. Escuta, a minha fórmula é muito melhor, vamos os grandes todos pra Série B. Quem quer ficar jogando contra o Cuiabá? Mas isso muda. Ninguém, nós não queremos jogar contra o Cuiabá, vamos jogar todos os grandes na Série B. Lá em Bagé os caras diziam, Guerrinha, em baile de gente feia todo mundo namora. Agora quando voltam os bonitos de novo na parte de cima, começa a readequar tudo. Mas é que em baile de gente feia, nós estamos até com a vassoura. Sabe que eu tô ouvindo o Bagé? A gente vai enlouquecer o ouvinte, porque a gente tá falando aqui de que o Grêmio e Inter vão lutar lá embaixo, de que Grêmio e Inter vão lutar lá embaixo, que o campeonato é de rebaixamento, mas nós estamos falando que o Bragantino, que o Fortaleza vão cair. Pô, a gente tem que se olhar no espelho. Não vão ser campeões. Não vão cair da divisão, vão cair da liderança. Vou cair da liderança, que depois de ouvir o Bagé, depois de ouvir o Bagé aqui no sala de redação, eu comprei 2 pezinhos de galinha e fiz uma canja, tá? Só para lembrar isso. Perfeito. Agora, se você quer eu antes me lembrei de uma coisa, Pedro. Muito tempo atrás, vendo o Inter jogar, eu me lembrei das boates de beira de estrada, Pedro. Tu ia naquelas bocas? Não. A defesa do Inter é igual a essas boates. Entra, todo mundo entra. Eu nunca fui em boate. Não, eu tenho curiosidade. Eu não tenho essa... O Guerra trouxe a boate, Bagé. Eu tava nunca fui. Vejo o pessoal falar, Maurício. Eu tava no carro vendo do... Maurício também nunca foi. Eu estava vendo no carro do Globo Esporte da TV, não, realmente não, mas não nada contra quem vai. Mas a parte que o Guerrinha disse que acredita, eu estava já quase estacionando aqui, de que nem Grêmio nem Inter caem, eu também tenho essa crença, mas não é uma crença Papai Noel nem Coelhinho da Páscoa, é uma crença em cima do potencial de crescimento que eles têm, que é uma esperança com a crença da realidade de que o elenco de cada um, depois de passar da pior fase, eles têm capacidade de recuperação. Eu não estou falando de vaga de Libertadores comerciais. Eu estou falando que o campeonato que Grêmio e Inter jogam neste momento é um campeonato que precisa ter choque de realidade, meu Pedrinho querido. Comerciais. Intervalo, notícias, voltamos em seguida. São 2h04, seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Consulte condições dos produtos. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Vestibular de Inverno, 27 de julho. E Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Suas 42 lojas esperando por você para resolver qualquer problema que eventualmente o seu carro possa ter. Um torcedor colorado manda para mim, já olha como são as coisas, né? Dizer que o próximo jogo do Grêmio não será na Globo, será na TV Aparecida para ver se surge o milagre de uma vitória do Grêmio. O que tu achaste disso? Até o Grenal pode ser. O grande problema é que, já que ele é um torcedor do Grêmio, do torcedor do Inter, tá vindo um Grenal. Quando é Grenal, tem que dar uma segurada. Depois não adianta aí tu apelar pra TV Aparecida. Eu tô igual. O Santana acendia um cigarro no outro. Eu sou mais humilde, eu tô acendendo uma vela na outra, né? Rezando muito porque eu sou religioso. Mas calma aí pro torcedor. E batendo um tamborzaço, né, Alex? Batendo um tambor que é um atabaque, né? Certo. Agora, é o seguinte...
Grenal é Grenal, tem que dar uma segurada. Grenal tá dando Ainda Grêmio, bem né? que tem um Grenal aí pra gente tentar ajeitar a casa, né? O Filipão tá chegando, todo o pessoal. Quem não joga no Grêmio? Matheus Henrique e Breno. Breno e Matheus Henrique. E Breno. Não pode Internacional. Thiago Santos. Não né? pode. Não, Santos. Em relação de ontem, não pode daqui a pouco passar pela cabeça do Felipão, mesmo sem treinar, e é muito complicado sem treinar. 3 zagueiros? 3 zagueiros. Acredito que pode. Ontem já foi testado no segundo tempo, né? Olha, o Léo Pereira foi ala ontem. O Léo Pereira foi ala ontem e não foi mal. Nesse sentido, você simplifica a escolha do seu meio-campo, onde continua havendo possibilidade de entrar o Fernando Henrique, citado pelo Alex lá no início do programa. Pela vaga do Matheus, Mas o que me parece assim, Alex, Rafinha não se sustenta para sábado e Diogo Barbosa também não. E lá na frente, o Diego Souza sai para o Ricardinho. O Luiz, se tem alguém que não tem medo de fazer cirurgia, é quem está assumindo o Grêmio, né? Mas o Ricardinho tem que comer um feijãozinho antes, eu sabe? acho que se não jogar o Diego Souza, não entra o Ricardinho. Entra alguém no meio campo. Não pode ser o Ricardinho. O Ricardinho tem que ele é bom jogador, a gente se vê. Mas ele dá mobilidade. Eu acho que ele pode fazer. Não, a gente vê que ele é um centroavante. Ele mesmo, é mais móvel que o Diego. Todos os times mas ele precisa. Ontem ele perdeu um gol que o centroavante não pode perder. Eu acho que ele pode ir no Grenal com o Lucas Silva. Todo jogo ele perde um gol assim. Olha só, eu acho que ele pode ir no Grenal com o Lucas Silva. Não fala isso. Não, mas não é. Ele eu não acho tem outro, também. ele não tem outro volante marcador, esse é o problema. Lucas Silva, Bob Sim, tá? Darlan e Jean-Pierre. E na frente, os dois ponteiros. Douglas e Ferreira. O time do Filipão. Até porque os dois têm velocidade, os dois têm velocidade com uma zaga que, olha, eu vou te dizer, a tartaruga zaga do Internacional. Os times do Filipão, o Guerra tá picotando. Os times do Filipão, todos eles não começam pelo goleiro, começam pelo 9. Todos os times do Filipão. E os times do Felipe têm armador, tá? Desde Carlos Miguel, Arilson, Alex, no Palmeiras e no Cruzeiro. O Palmeiras recente, tá? Ele tinha Gustavo Scarpa em grande momento também, viveu um grande momento ali com o Filipão, depois caiu. Ele tinha Lucas Lima, ele tinha o Dudu pelo lado, depois o Dudu passou a jogar mais por dentro, mas ele foi com o Luxemburgo, mas ele tinha o Dudu. Mas o Filipão foi campeão brasileiro em 1996 com Paulo Nunes e Zé Alcino. Ele perdeu o Jardel e acomodou o Zé Alcino ali. Circunstância, né? Porque mas o Grêmio agora, a circunstância do Grêmio é essa. Se o Diego Souza realmente está com 36 anos, está um jogador mais pesado, tal, ele é mais um jogador de área para fazer gol de cabeça. O Ricardinho não está pronto para ser titular do Grêmio. Não está pronto para ser. Ele tem que aprender algumas coisas ainda. E isso que quando vocês falam assim, o grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio, ele está o seguinte. Primeiro, o goleiro bom é o que vai estar na Olimpíada. Não é o goleiro que vai jogar. Tá? Os dois zagueiros, o Kahneman e o Jeromel, eles já estão há muitos anos juntos no Grêmio e estão sentindo o peso dos anos. Por isso o Filipão vai protegê-los. Kahneman e Jeromel. Os laterais... Até agora não se afirmaram os laterais. O Guilherme Guedes, vamos botar o Guilherme Guedes, porque o Guilherme Guedes está fora. A hora que jogar, quando ele jogou, ele já foi muito bem. Ele é o melhor cruzamento da arena. Mas tu não sabe como é que ele está agora. Não sabe como é que ele está agora. Joga, né? Não tem como saber mesmo. Por que ele não joga? Mas eu sei como é que está o Diogo Barbosa e o Cortez. Pois mas não se sabe como ele vai jogar. Aí tu vai para o meio campo. O Bob Sim não é marcador. E tampouco é grande armador. Eu não vejo nenhum. Eu vejo o Bob Sim dar passes laterais. Eu esperava mais também. Sabe? Eu não vi nada de grande coisa no Bob Sim até agora para ser titular do Grêmio. Então bota o Darlan. Se for Quem está jogando bem agora? O Matheus não está jogando nada. O conjunto agora está complicado. Né? Então essa qualidade do grupo boa do saída Grêmio dele para a Olimpíada, Davi. Para o Grêmio hoje é boa a saída do Matheus. Claro que é boa. Penosa vai ser a saída do Breno. Agora essa vantagem, assim, o grupo do Grêmio não está em tudo isso, não. Pelo contrário, ele está sentindo tudo isso aí que eu estou falando. O grupo está sentindo. O time do Grêmio, eu já disse no ano passado, disse nos outros anos, e vou repetir agora. Escutem bem o que eu vou dizer. Eu estou dizendo isso faz anos. O time do Grêmio é ruim.
É um time ruim, mal montado, mal treinado há muito tempo, mal montado, péssimas contratações. A direção do Grêmio foi negligente. A direção do Grêmio enfrentou uma semifinal de Libertadores com o Bressan na zaga. Enfrentou decisões da Copa do Brasil com o Paulo Vitor no gol. Por favor. Sim, mas é que então, assim, a direção do Grêmio está ótima para o balancete, para o resultado financeiro. Agora, no futebol não está sendo bem sucedida, não. É que agora não tem como sair contratando, até porque se tu fores contratado, Davi, tu vai pegar quem não tem, na Série A, quem não tem 6 jogos. Bom, mas é que não contratou antes. Mas olha só... E tem que contratar agora. Não tem solução. Trazer nota 6 não vai somar nada. E assim, trazer Maurício, nota 6 não vai mudar a vida do Grêmio. O cara que não tem 6 jogos, ele tá sem jogar há algum tempo. Ele tá encostado. É um cara que vai chegar, vai ter que chegar e vai dar resultado imediato. Ou seja, é o que eu disse antes. O tiro foi errado lá atrás. Agora, para corrigir, é muito difícil. O Filipão, com as peças que tem, o Diego Souza tá pesado, fora de forma. Não tem como jogar com o Diego Souza. O Ricardinho, Davi disse, o Ricardinho não tá sustentando e tal. Embora eu acho que tem gol de título, né? Não, mas Ricardinho tem gol de título, né? Mas assim, eu não sei, só para completar, eu não sei se o Filipão não resgata o Diego Turim. Ele gosta dessa figura. O time dele tem essa figura. Olha o Bagé. Mas aí é retrocesso. Jesus Aí é retrocesso. Aí agora você deu um choque no Alex Bagé. É um terrorista. A gente não viu o Diego Turim ainda. Paulo Vitor no gol. Não, Léo, por favor. E que não precisa, que a gente não precisa ver. Eu conheço o Churin lá do Paraguai. No Paraguai o Churin não era destaque. Não, por favor, o Churin não. Atenção, o Paulo Turra nos ouve muito. Paulo Turra, o Léo tá brincando. Não façam isso. O Ricardinho perde gols. Figura. Sabe por que o Ricardinho perde gols? Porque ele consegue chegar mais vezes na bola do que o Diego Souza. É por isso perde que ele ainda gol e faz gols. gol também, né? Não, mas eu tô pegando uma parte ruim, Maurício. O Diego Souza, ele não perde gol porque ele não chega mais na bola depois do segundo tempo. Não, e nem antes do segundo tempo. Eu vou deixar bem claro, o Ricardinho, pra mim, e até fiz a ressalva do Davi, disse que ele não tá pronto. O Ricardinho, pra mim, tá na frente do Diego e do Churin. Não, só que o Diego Souza... Agora sim, o Diego Souza, o Diego Souza, pra jogar com o Filipão, ele vai ter que afinar bastante. Vai ser resgatada a figura do Diego Turim, que o Grêmio, pra quem o Grêmio tá pagando um bom salário e tá encostado ali. Mas sabe o que falta no Grêmio? Vai de Ricardinho, então. Sabe o que falta no Grêmio? Vai de Ricardinho, então. O Pedro vai gostar do que eu vou dizer agora. Deixa os dois pontas lá. Sabe o que falta no Grêmio? Um jogador com o estilo desse cara que tá nos ouvindo, Pedro, lá na praia. Falta um Dinho no Grêmio. Abraço pro Dinho aí que tá ouvindo o Sala. É um cara que vestia pra ser o Thiago Santos, né, Alex? Não era o Thiago Santos. E que jogava muito. Não, o Dinho jogava muito. Não dá pra botar o Thiago Santos na mesma categoria do Dinho. E vou falar, mas é a função. O Dinho agora, o Dinho largou, Alex, o Bagé. O Dinho tá só nos ouvindo. Mas eu quero me associar ao que disse o Davi e concordar plenamente. O time do Grêmio jogava mal com o Renato, jogava mal com o Thiago Nunes. O time do Grêmio tem precariedades muito evidentes. Então é preciso fazer cirurgia. Alguns jogadores, tu tem 2 laterais esquerdos que são muito fracos. Aí tem o Guilherme Guedes. Faz 3 anos que eu não vejo o Guilherme Guedes jogar. Aí tem o Fernando Henrique que joga uma barbaridade. Joga onde? No Grêmio? Não, no Grêmio ele não joga. Joga outra coisa, deve jogar na zona lá. Então, tem algumas coisas que o Grêmio poderia melhorar que não acontecem. E aí tu vai ver como é que estão os jogadores. Esse Bob Sim, assim, por exemplo, era um fenômeno, jogava na seleção. Eu não vi nada ainda, assim, muito especial. Mas num time desencaixado não dá para imaginar que o Bob Sim vai ser torrado, né? O Bob Sim é um jogador de seleção que está num time que desencaixa. Eu sei, você não torrou, tá? Eu não quero fazer injustiça com você. Eu só quero dizer que eu não vi ainda. Eu estou dizendo, e se ele entrar no Grenal e jogar o que ele anda jogando, ele pouco vai colaborar com o time. Mas se houver uma organização melhor do que essa que o Grêmio está tendo, o time travado trazido pelo Alex, às vezes desorganizado, o menino precisa de alguém que lhe dê respaldo, é onde entra o Luiz Felipe. O Luiz Felipe precisa mexer no vestiário no jogo de sábado, para usar a expressão do Alex, dos faraós, é que para todo mundo entenda no vestiário que o Luiz Felipe não tem medo de faraó. Então, se o Rafinha tiver que ir pro banco, vai. Se o Diego Souza tiver que ir pro banco, vai. E o Diogo Barbosa também.
Não vou falar do Jeromel e do Kahneman, porque aí se trata de uma dupla de zaga que se sustenta. Mas os outros jogadores dessa experiência que estão jogando pouco, eles não podem jogar no grito. E eu imagino que com o Luiz Felipe não se joga no grito, né? Aí tu vai pegar um lateral esquerdo que faz 2 anos que não joga, um meio-campista que nunca jogou, e tu vai botar num Grenal. Sim, mas quem tá jogando perde o Grenal. É isso que eu acho. Tirando o Breno, quem é que não tá bem? Quem tá bem no Grêmio, Pedro? Tirando o Breno, quem não está mal no Grêmio? Tirando o Breno. Mas não importa, o que eu estou dizendo é que o Grêmio... Pois é, então o problema é coletivo. Não. O Grêmio tem jogadores. Não dá para crucificar o Lopsinha, não estou dizendo. Tu entende? Eu sei, Pedro. Eu digo assim, que não dá. Eu estou dizendo que ele não me apresentou aquilo que eu imaginava quando ele estava nas categorias de base. Mas é problema coletivo. Seja o que for, problema coletivo, o Filipão não vai resolver. Ele vai ter uma conversa com os caras amanhã, meia hora de treino, não vai resolver nada em termos coletivos. Pedro, eu concordo contigo, ele não vai fazer cirurgia profunda pro Grenal. Ele não vai colocar o Guilherme Guedes, que não joga há 1 ano, ele não vai colocar o Fernando Henrique. Então aumenta o risco de perder o Grenal. Não, mas Léo, é que aí não é 1 ano que não joga ele vai fazer. Ele jogou a final da Recopa. Eu acho que o Filipão, para montar o Grêmio, ele vai primeiro tentar saber como é que vem o Inter. O Inter pode vir com Johnny, Lomba, o meio-campo do Inter. Johnny, Lomba, Galhardo e, de repente, o outro lateral esquerdo, esse também no meio. Depende, porque daqui a pouco ele leva um nó na área. Ele prepara um time para enfrentar, ele não sabe o outro que vai jogar. Mas o Guedes não é cirurgia. Ele não vai fazer isso de novo. O Guedes não é cirurgia profunda, Léo. Porque o Diogo Barbosa, o que ele está jogando... não precisa nem ser o Filipão, que é um campeão do mundo, que é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro e do Grêmio, para enxergar o que ele não está jogando. Então, por exemplo, se jogar com um jogador, faz o que fazia o Sampaoli lá, que pegava um centroavante na época do Santos e botava como lateral, e com todo respeito ao Diogo Barbosa não vai mudar nada. O Diogo Barbosa é uma figura nula, que está sendo repetidas vezes escalado porque tem que justificar a contratação caríssima dele. Tudo bem. O Guedes entrar ali não é cirurgia profunda. Mas o Guedes vai dar qualidade. O Guedes, uma troca, tudo bem, Bagé, mas aí tu vai mudar o lateral direito, o lateral esquerdo, os volantes... Mas o lateral direito é melhor do que está jogando, Léo. Aí não é cirurgia profunda. Mas é que, na verdade... É obviedade. Aí tu tá colocando os meninos do Grenal... É uma leitura minha. Eu acho que o Filipão, ele vai mudar, ele vem para fazer isso, mas talvez ele não faça tudo já no Grenal. Porque ele precisa lançar esses meninos, colocar esses meninos com uma margem de segurança. Se ele coloca todos ao mesmo tempo no Grenal... Mas eles todos jogaram o Grenal já, Léo. Ele submete... O Guedes jogou o Grenal da volta da pandemia. Que estava todo mundo parado. Ele jogou bem. Eu acho que o Wanderson seja lançamento. Acho que não. Não tem como adiar a cirurgia, Léo. Se ela é demasiada ou não tem como adiar mais. O Grêmio está adiando cirurgia desde o Thiago Nunes e não pode mais, porque sem adiar a cirurgia, ele tem 2 pontos em 24. Ele precisa fazer a cirurgia. E quando tu precisa de cirurgia, Léo, tu não trata com sal de fruta. O Grêmio precisa de uma cirurgia. É justamente isso que o Grêmio precisa. Ele vai fazer. Se o Filipão tivesse chegado na sexta-feira passada e o jogo fosse com o Atlético Goianiense, eu tô fechado com vocês. Ele já faria na largada. Nós temos um outro cenário, um outro ingrediente, que é um Grenal. E isso não tem como escolher mais, Léo. Não tem como escolher mais. Isso talvez faça, Maurício, que a cirurgia não seja tão profunda, que ela seja mais pontual, que seja uma pequena tô tomando remédio aqui. Já tomei o remédio da pressão. Cirurgia maior. O Léo quer me enlouquecer, Pedro. Ele quer botar um churim, ele não quer mexer, não quer fazer cirurgia. Mas o Léo, por favor, não quer fazer cirurgia, quer botar um churim. Para aí, para tudo. Para aí. O Léo, olha, não, peraí. Deixa eu dizer o que disse o Léo aqui. Eu não disse. O Filipão não vai fazer cirurgia, ele vai botar um churim. Faça ata, Davi. Não, sacanagem. Não, vocês estão de sacanagem porque vocês estão distorcendo o que eu estou dizendo, seus bandidos. Olha só. Leonardo, segura um pouquinho aí, por favor. Tá. Eu vou chamar o intervalo e aí depois do intervalo tu dá a tua versão e não desses mau caráteres que nós temos aqui no programa. Tá, vamos deixar ele falar depois do comercial. Leonardo Oliveira, por favor, diga exatamente o que você quer dizer, por favor. Pedro, eu já disse. Só não cita o Paulo Vitor. Não cita o Paulo Vitor no gol, por favor. Eu já disse. E o Turim pode? Pensando bem. Eu já disse e vou explicar de novo, né? Porque o Davi e o Bagé distorceram, mas eles são bons colegas, eles não disseram por mal. Tá? Não, fizeram por mal, sim. Eles são bons colegas. O Churim, eu disse que ele vai ganhar terreno, ele está fora dos planos hoje, porque o Filipão gosta da figura do 9. O Diego Souza vai passar por um processo de reciclagem.
Vai afinar, precisa afinar, senão não joga com o Filipão. Wanderson, Fernando Henrique, Bob Sim, Guilherme Guedes e Léo Pereira entrando, tá? 5. O Filipão não vai fazer essa cirurgia com 5. Talvez faça com 2. Mas eu nem espero com todos. Não, Léo Pereira não. Era isso Léo que eu Pereira tava não, mas dizendo. as outras 3, por que não? As outras 3, por que não? Filipão, eu tô escrevendo sobre isso. Filipão, tá nessa volta dele da China. Eu aposto o time um café dele que tem joga o Guedes. transição rápida. Todos os times dele têm transição ultra rápida, velocidade. Léo Pereira de um lado, o Ferreira de outro, Douglas Costa como meia central. O Wanderson é velocidade. Deixa eu... Bota tu tem que ver como é que vai ser o meio-campo. Porque o Grêmio não tem meio de campo. Tem que ser o meio-campo que marca. O Grêmio é uma tragédia. 2 volantes. Tá? Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer um meio-campo que marca. Como é que, onde é que vai arranjar um meio-campo que marca? Eu pesquisei o time do Palmeiras, do Filipão, tá, Guerrinha? Não tem dois. Só tem o Lucas Silva. Viu, Guerrinha? Pois é, então o Lucas Silva vai jogar. Eu peguei como modelo o time do Filipão Não é um do bom Palmeiras, começo. tá? Mas vai jogar o Lucas Silva, porque não tem outro, Maurício. Peguei como modelo o time do Palmeiras. O Bob Sim é esse. Fernando o Henrique Bob Sim marca. Que é um jogador... Não marca ninguém. Peguei como então vai jogar modelo, o Lucas Davi. Silva. É que o Fernando Peguei Henrique como não vem modelo. jogando, né? Esse que é o problema. Tá muito fora do contexto agora. Eu peguei como modelo o Palmeiras do Filipão 2019, campeão brasileiro. O Filipão usava 2 times, tá? O meio-campo dele tinha Felipe Melo e Bruno Henrique. Quando não jogava o Felipe Melo, jogava o Thiago Santos, né? O volante que tá aqui no Grêmio. Mas ele usava 2. Eles não queriam, só nós dois Não, fizemos. é que Exato, tinha o Bruno exato. Henrique, né? O Bruno Sim, Henrique Felipe- entrava tinha o Bruno na área Henrique. do adversário. Era Felipe segundo Melo- volante, entrava lá na outra área. Felipe Melo, chute Bruno de fora da Henrique. Tá? Aí no meio tinha o Lucas Lima, aí tinha o Scarpa e tinha o Dudu. Na frente, um 9, Daverson ou Borja. Por isso que eu tô falando que o Churin, como o Diego Souza não se ajuda, não é um cara que não tá entregando, Não, o Churin vai crescer na hierarquia. Mas por que não o Ricardinho? O Ricardinho é nome do Ricardinho, tem mais gol que o Jurim. A não Quem tá ser, jogando é o Ricardinho. a não grande- ser que ele a traga grande- um outro 9. A não a ser Mas o grande Ricardinho tá diferença- fazendo gol. O A Ricardinho Por que o diferença- arquivamento do Ricardinho? A grande diferença disso tudo é que no Palmeiras... Churin tá ele indo pro tinha, Bahia. É que no Palmeiras ele tinha armador. Aí tu pode ter 9. Então Tu vai vir não outro tendo 9. armador, tu vai ter um 9 que não vai fazer nada, vai fazer palavra cruzada lá dentro da área dos Não, caras. o Léo, tem um jogador que eu vou falar aqui que vocês não vão lembrar. Teve um Grenal do Filipão na última passagem, um Grenal na Arena, eu ainda era repórter, que ele botou um menino chamado Ronan, lembram? Sim, que era um o centroavante Bárbaro. de Ronan, é verdade. 1,90m e poucos. E o menino, pô, ele tinha uma certa dificuldade. Depois ele foi jogar num país fora do Ele Brasil. tá em aí. Portugal. Tá em Portugal. Mas ele tinha muita dificuldade. Então, realmente, o Filipão gosta dessa figura. Só que por gostar dessa figura hoje, Léo, ele tem um que é muito diferente do outro. O Ricardinho e Churin, não é só o idioma que os diferencia, é a linguagem da bola. Então, ele tem mais tu tá movimentação. tu tá trazendo a info de que o Churin tá indo pro... O Bahia quer o Churin. O Bahia então quer o Grêmio vai buscar um 9. Porque o Filipão, quando ele chega, ele pede reforço. Quando ele vai assinar, ele já acerta. Eu preciso disso, disso e disso. Foi assim no Cruzeiro, vocês lembram, né? Sim, mas há horas que o Grêmio vai buscar precisa de um 9. Há horas que precisa de um 9. O Grêmio precisa de um 9, precisa de 2 meio-campistas, precisa de pelo menos um zagueiro. Isso aí o Grêmio concluiu, tirou essa conclusão quando fez aquele fiasco na final da Copa do Brasil. Uma das finais mais horrorosas da história do Grêmio. Foi um zagueiro que cumpria a função. Então, assim, ele precisa de um zagueiro, precisa de 2 meio-campistas e precisa de um 9 no mínimo. Fora não só pelo nome, Léo. Não adianta trazer o David Braz, o Diogo. O David Braz é o cara que chegou aqui com uma experiência, mas que dentro de campo ele não conseguiu comprovar, né? Ele viveu um pouco tempo mas que se esperava que o Juan fosse ser esse substituto. Ele começou bem a temporada, né? O Grêmio começou o ano pensando, olha, não vai contratar 6 por meia dúzia. Tem que valorizar as categorias de base. O zagueiro reserva tem que ser da base. E o Juan começou bem, então o Grêmio pensou, olha, o Juan vai ser o zagueiro. Eu só tenho uma coisa que me tranquiliza. Mas eu não acho errado. Não foi um erro. O que me tranquiliza é que a escalação do Grêmio será do Filipão e não do Léo. Porque senão eu estaria enlouquecido. Agora e o Alisson, Bagé. O Alisson. E o Alisson. Ele quer botar o Alisson também. O Alisson tá voltando. Ele quer botar o Alisson. Chama o alemão aí, Pedro, pelo amor de Deus. O pior é que o Bagé de férias, Davi, não tem como. É que ele vai botar o Paulo Vitor no time, Pedro. O Bagé é meu vizinho, Vitor. O Bagé é meu vizinho, ele vai subir aqui, Antônio de Carvalho, pra bater aqui. Ele vai dar em time. Vou tomar um café contigo. Tá, olha aqui, ó, deu pra vocês, tá? Amanhã tem mais, pode ser? Felizmente.
O meu zagueirão, Na quem mesma tu traz de hora, novo aí? É na mesma hora amanhã, né? É a mesma hora, Não, exatamente. Que amanhã tem mais. E o Toigo, Guerrinha? Nada do Toigo? Amanhã eu não aguento tanta saudade, amanhã eu vou ligar para ele. Tá bom. Cadê o Ferraz? Onde é que tu tá? E aí, Pedrão, boa tarde a todos. Ou melhor, ontem eu vi o jogo do Grêmio, vi o jogo do Inter e por isso eu também quero dar boa noite, que nem o Diogo Olivier fez no início do programa. Talento, entendi a piada, claro, mas olha... Claro. Ó, pensar na frente. Tá difícil, entendeu? Gente. Vamos sim. Mas enfim, Pedro, qual pessoal do Sala... Qual é que tu gostou mais, do Grêmio ou do Inter? Vamos ver. Olha... Nenhum. Eu gostei muito. Eu sou colorado, como você sabe. Matheus, mata a charada com ele. Mata a charada. Os dois árbitros foram melhores. Mas eu vou me meter nessa história, porque eu falei uma coisa... O segundo tempo do Grêmio, talvez. Segundo tempo do Grêmio. A melhoradinha, o que é a Kelly? Tomou só um gol. Não, eu acho que tem uma coisa que é muito ruim. Bom, os dois jogos foram pavorosos, né? Eu concordo absolutamente com o Guerra, com a desorganização defensiva do Internacional. É assustadora. Um time comigo, a minha mãe, o meu cachorro, que tem 14 anos, defenderia mais que o Internacional ontem. Veja que o São Paulo não está bem na tabela e conseguiu... O cachorro acho que está sem preparo físico, essa idade. O meu cachorro já tem 14 dentes que eles já foram retirados. O bicho, coitado, ele não tem mais nem onde encostar a língua. O bicho já está... Ele tirou a língua para fora. Mas ele defenderia melhor que o Internacional ontem. Eu tinha certeza que teu cachorro só tomava sopa. Exato, Guerra. Gosto que a gente se conecta. O Guerrinha já compreendeu. O meu cachorro só toma sopa. Esse cachorro nunca mordeu o gabardo. Ele não tem nem dente, Pedro. Não tem nem dente, coitado. Tadinho do bicho. Mas defenderia ontem melhor. Quem mandou tirar os dentes foi o gabardo. Sabe o que eu ia falar de diferente de Inter e Grêmio ontem? Eu achei que o Inter, os dois estão horrorosos, mas o Grêmio, além de tudo, azarado. Porque o Grêmio tomou um gol com menos de um minuto, né? Foi com quanto tempo, segundos. gente? 15 segundos. 15. E isso é muito ruim, e eu não falo isso com nenhuma alegria, porque já passei dessa fase de desejar o mal do coleguinha, que é precedente perigoso para time que vai, né, para um caminho que a gente não quer que vá. O caso do Inter lá, 2016, né, aquele ano tenebroso, que podia, como diz o Guerra, se comprasse um anão, se comprasse um circo, crescia o anão, né? Aquele ano de 2016, que era jogo com a Chapecoense, tinha gol até de ombro, né? Vocês vão lembrar daquela partida, tudo acontecia. Os dois foram muito ruins, mas o Inter estava péssimo e o Grêmio estava péssimo e com azar. Acho que essa foi a diferença. O Inter muito bem. 4 minutos, Kelly. Não foi muito... Não, o Inter estava péssimo. Bom, se botasse o Guerrinha e o cachorro da sopa, o Guerrinha e o cachorro da sopa, faríamos uma linha defensiva melhor. O meio de campo mais compacto do que o Internacional apresentou. Só não deixa o teu cachorro com o Léo, Kelly. Não deixa que ele vai botar ideias diferentes. Ô, Bagé, Chorim vem Fala, aí, tá? Oferecimento de Leonardo Oliveira. Tá. Deixa eu dizer para você o seguinte, eu tenho uma notícia triste para comunicar aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Faleceu Plínio Paulo Bing. Ele foi presidente do Grêmio Náutico União, um grande advogado, um homem de grande relevância aqui no Rio Grande do Sul, também diretor da Bing Imóveis, enfim, uma figura muito querida, morreu aos 90 anos, morreu de Covid, a Covid-19, que está matando muita gente, e eu quero deixar um abraço muito carinhoso a todos os seus filhos, a sua família, enfim, porque a vida continua. O que a gente vai fazer? Então, estou comunicando o falecimento, hein? Tá, não, pegar o embalo aí nessa, assim, uma utilidade pública. O seu Donato Rintz, ele tem 80 anos, Pedro. Ele é ouvinte do Sala desde a primeira edição. Ele está no Hospital São Lucas, ali na PUC, e ele está precisando de doação de sangue, qualquer tipo. O seu Donato Rintz, que é um ouvinte do Sala de Redação, 80 anos, curte a gente, sabe, está precisando lá. É só deixar o nome do seu Donato, de qualquer tipo sangue, no Hospital São Lucas da PUC. Muito bem, eu comuniquei o falecimento então de Plínio Paulo Bing, ex-presidente do Grêmio Náutico União. O nosso Sala de Redação está terminando aqui e eu conclamo para que Kelly Matos diga o que vem pela frente. Vem aí, não o cachorro, mas o Gaúcha. Tchau, fui!